E hoje, por onde andei, chegou no distrito de Tabuleiro, na cidade de Conceição do Mato Dentro, para te mostrar essa aqui atrás de mim, que é a maior cachoeira do estado de Minas Gerais, a Cachoeira do Tabuleiro, e é considerada a terceira maior do Brasil. A Cachoeira do Tabuleiro fica aqui dentro do Parque Natural Municipal do Tabuleiro, e a entrada aqui para fazer a trilha do Mirante, que é essa que nós estamos, custa R$10. Existem outras opções de trilha também, uma que leva até o topo da cachoeira e outra que leva até a base dela, para onde você pode nadar no poço, né? Porém, são trilhas mais longas, o poço, inclusive, no momento está interditado, agora no momento da gravação. Então a gente resolveu fazer só a do Mirante, que é um pouco mais fácil, são 800 metros apenas de trilha, e o parque tem toda uma estrutura com banheiros, recepção ali, com informações turísticas, bebedouro. O parque é bem estruturado e bem fácil para fazer essa trilha aqui do Mirante. Para as outras trilhas, eu já indico a contratação de um guia. O Parque Natural Municipal do Tabuleiro está localizado no Caminho dos Diamantes e faz parte da Estrada Real. Também faz parte do Complexo do Espinhaço, a única cordilheira do Brasil com mais de 1.000 quilômetros que liga Minas Gerais à Bahia, e recebeu o título de Reserva da Biosfera pela Unesco. E veja só que curioso, de Lapinha até o Parque do Tabuleiro são cerca de 20 quilômetros apenas, e muitas pessoas fazem o trajeto andando, na famosa travessia Lapinha-Tabuleiro. Mas para quem vai de carro como nós, precisamos dar uma grande volta. São 129 quilômetros e cerca de 3 horas de viagem, e no caminho passamos pela bela Serra do Cipó, paramos em alguns mirantes para apreciar a paisagem, e a própria estrada já é lindíssima, um trajeto que você faz sem pressa de chegar, pois a cada curva do caminho encontra uma paisagem mais linda que a outra. De Belo Horizonte até a portaria do parque são 185 quilômetros, umas 3 horas e meia de viagem. O parque está a 19 quilômetros do município de Conceição do Mato Dentro, sendo uns 15 quilômetros de estrada de terra. E para chegar no distrito de Tabuleiro, você vai percorrer a maior parte do trajeto no asfalto, mas também vai passar por alguns trechos de estrada de chão e de calçamento também. A estrada não é ruim, mas tem trechos bem estreitos, íngremes e que precisam de um pouco de cuidado e atenção. O parque é aberto ao público diariamente das 8 às 5 da tarde. É cobrada uma taxa de visitação no valor de R$10 por pessoa, e nesse valor já está incluído um seguro contra acidentes. O parque tem limite de visitantes por dia, que é de 450 pessoas, e são distribuídos da seguinte maneira: 100 pessoas por dia para acesso ao mirante, 250 pessoas por dia para o acesso na trilha da parte baixa da cachoeira e 100 pessoas na trilha da parte alta. Para acessar a parte baixa da cachoeira, a entrada só é permitida das 8 às 14 horas. Para o mirante, a entrada é das 8 às 16. Já a parte alta possui 3 horários diferentes, dependendo por qual portaria você irá acessar. Pela portaria principal, o acesso é somente das 8 às 9 da manhã. Após as 9 horas, procure a portaria do Salto, onde a entrada é permitida até às 14 horas. Aquela trilha ali é para quem vai fazer a parte baixa da cachoeira, para chegar no poço dela para tomar banho. E essa trilha aqui, de areia branquinha, que a gente vai fazer, é a trilha que dá acesso ao que eles chamam de mirante, né? Que é só uma trilha para você fazer contemplação. A gente não vai fazer a da parte baixa, porque o poço está interditado para banho agora, e também porque é uma trilha bem mais longa, que precisa atravessar por dentro do rio, então iria se molhar, e a gente ainda vai seguir viagem hoje para Diamantina. E também existe a trilha na parte alta da cachoeira, que também é uma trilha bem mais longa, né? E que a entrada dela, o acesso dela é por outra recepção, e que também é bem mais demorada. Então hoje a gente vai fazer só a do mirante. E aqui a trilha segue, ó, lá por cima, para quem vai fazer a travessia, né? A trilha até o topo da cachoeira.
Parque Natural Municipal do Tabuleiro é uma unidade de conservação com vegetação dos biomas de Mata Atlântica, Cerrado e campos rupestres. Chama a atenção as sempre-vivas e candeias que estão muito presentes na paisagem. O parque tem mais de 3.000 hectares e foi criado em 1998 com a intenção de preservar a biodiversidade da Serra do Espinhaço. Para vocês terem uma ideia, nessa região existem 171 espécies de orquídeas. E lembrando que não é permitido entrar no parque com animais de estimação. A Cachoeira do Tabuleiro tem 273 metros de queda e é considerada uma das 7 maravilhas da Estrada Real. Equivale a um prédio de 91 andares e é carinhosamente chamada de o Coração de Minas Gerais, devido ao formato de coração esculpido pela natureza nas montanhas do parque. Como fomos num período de seca, a cachoeira estava com seu volume de água bem reduzido e mesmo assim a paisagem impressiona pela grandiosidade e beleza. Embaixo, um poço com 20 metros de profundidade, com águas cor de caramelo, pelo fato de praticamente não bater sol na lâmina d'água. A sua temperatura se mantém sempre abaixo dos 20 graus. Já na parte de cima da cachoeira, na trilha da parte alta, você pode encontrar pequenos poços e quedas d'água que são ideais para banho. São 3 trilhas que têm autorização para visitação no parque. A trilha do Mirante, que tem 700 metros de caminhada e é ideal para tirar fotos da cachoeira e do entorno, que tem um visual incrível. A trilha do Poço da Cachoeira, que são 3 quilômetros de ida e 3 quilômetros de volta. Uma parte é feita por escadaria e outra pelo leito do rio, passando por pedras irregulares e escorregadias. O uso de coletes salva-vidas é obrigatório e o parque disponibiliza os coletes para os visitantes. Já a caminhada da portaria principal até a parte alta da cachoeira são 8 quilômetros de ida e 8 quilômetros de volta, um total de 6 horas de caminhada, sendo que os 6 primeiros quilômetros são só de subida. Então, nossa dica é fazer essa trilha indo pela Portaria do Salto. De lá são apenas 1.900 metros de ida e 1.900 metros de volta e a caminhada é considerada leve. São 1.300 metros de trilha e 600 metros pelo leito do rio. E uma curiosidade, vocês observaram que a montanha aqui, ó, ela faz o formato de um coração? A queda d'água agora está bem pouco volume, né? Por conta de ser um período de seca agora em agosto, né? Geralmente ela fica assim mesmo com pouco volume d'água. Então quem quiser pegar a cachoeira aí mais cheia, né? Recomendo vir em outros meses. Até junho ainda tem um bom volume d'água. Depois julho, agosto já começa a escassez, né? Mas ela é linda. Olha essa paisagem, gente. É um coração perfeito. Como eu comentei antes, nós visitamos o parque em agosto, uma época de muita seca no estado e a cachoeira estava com pouco volume de água, mas dá uma olhada nessas imagens da cachoeira com o seu volume normal, um verdadeiro espetáculo da natureza. E também tem a opção de vir de Lapinha da Serra, andando até aqui no Parque do Tabuleiro, tá? De Lapinha até aqui são 20 e poucos quilômetros. Para quem vem de carro, como a gente fez, aí já dá uns 120 quilômetros. Dá para fazer por conta própria, mas eu recomendo contratar um guia, porque atravessar a serra, né, sozinho não é muito seguro. E nesse caso a gente recomenda o Joel, guia da Lapinha, que ele faz essa trilha aqui com frequência, tá? E tem uma estrutura e um suporte maior, você pode optar por andar por um dia, parar para dormir, eles têm um ponto de apoio com camping, com quartos, e aí seguir a travessia aqui para o tabuleiro no dia seguinte. Então eu vou deixar o contato do Joel aqui para vocês, entrem em contato com ele para ter maiores informações, né? Nós encontramos inclusive aqui 2 rapazes que fizeram essa travessia hoje da Lapinha, vieram para cá, estão fazendo a parte baixa ali da cachoeira e vão voltar para Lapinha ainda hoje. Eu acho um pouco puxado, né? Porque somando aí vai dar uns 50 quilômetros ida e volta, né?
Quem não tem essa disposição toda, melhor falar com o Joel, parar para descansar, dormir, né? E seguir no outro dia o passeio. Espero que tenham gostado de conhecer o coração de Minas Gerais com a gente. E continue aqui comigo, porque no próximo vídeo vocês vão conhecer a cidade que é a dona do meu coração, Diamantina, a mais linda das cidades históricas mineiras. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.